Essa noite não tem como você se esconder, nem eu me esconder, não. Diante de Deus não tem como a gente se esconder, não. Não tem como a gente dizer, não, é uma coisa e é outra, não. Porque diante dele ele está observando tudo. Não tem como mentir, não. Ou é sincero ou não é sincero. Porque ele está vendo tudo. Tome posse dessa noite da unção do Espírito Santo. E saia e continue pregando essa palavra na autoridade desse Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Graça, paz e misericórdia. Mais uma vez nós estamos juntos para refletirmos em mais um tema, em mais um assunto da Palavra de Deus. Eu estava analisando e estudando um pouco, né, e eu quero trazer para vocês hoje, para cada um de nós, falar um pouco sobre a questão da divisão do tempo. Falar de tempo é uma coisa interessante, porque hoje a gente corre tanto, a gente vive correndo, na verdade, né? Desde essa ideia da Revolução Industrial no fim do século XIX, essa frasezinha que se popularizou chamada de time is money, né? Tempo é dinheiro, e a gente corre para lá, corre para cá, em busca sempre de algo mais, de algo melhor, para ajudar a família, para conquistar sonhos, projetos. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da divisão do tempo, da organização, da mordomia do tempo com relação à família, com relação à comunhão na igreja, também com relação à hospitalidade. No nome do Senhor Jesus, eu quero ler um texto. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Primeiramente eu queria falar sobre a questão do tempo para a família. Amados, como é necessário isso hoje. A gente corre muito, tem muita gente muitos homens às vezes pensam que simplesmente o fato de colocar uma cesta básica dentro de casa, o alimento, já acha que é o tudo. Deixa eu ler algo aqui para vocês em nome de Jesus. Vejamos quanto tempo nós estamos reservando para a família. O tempo passado em família é de suma importância e de grande benefício para seus membros, pois enriquece e fortalece a relação entre os cônjuges e entre os pais e os filhos. É comum na família os membros não se encontrarem nos dias normais de trabalho. Eu estava até falando recentemente, pregando no congresso, né, da família, na nossa igreja, mãe, falando sobre essa questão. Cada um tem sua própria rotina. Antes que um chegue, o outro já saiu. Então, tempo para a família. Primeiramente, eu queria falar sobre a questão do tempo para o cônjuge. Tem um texto de Gênesis muito conhecido, 2:24, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O cônjuge deve ser prioridade. Esse é um dos problemas sérios que tem trazido consequências, às vezes quase que irreparáveis. Infelizmente, por causa dessa situação, dessa questão de má organização, má administração do tempo do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, casais têm se separado. Casais que estavam vivendo há 10, 20, 30 anos têm se separado. Porque o homem às vezes só pensa na questão do trabalho e tem se esquecido da mulher. A mulher às vezes está tão presa com as atividades também do dia a dia e tem se esquecido do seu esposo. Né? Isso não é algo que Deus quer pra gente. O homem precisa entender que a mulher ela não vive somente de alimento. A mulher ela precisa sair, ela quer passear, ela quer conversar, né? Às vezes quer ir a um cinema, sei lá, dar uma passeada, ir num parque, ir num shopping, ir numa praia.
Existem várias formas, né? E às vezes não é nem a questão de um gasto financeiro enorme. Interessante que coisas tão importantes e são tão relevantes para nós custam tão pouco, não é? Você liga para sua esposa ou para sua esposa para perguntar como é que tá. Você não paga nada para isso. Né? Às vezes é só a questão de um bônus do celular, uma ligação simples, mas é tão importante. Às vezes o fato do esposo chegar e você perguntar, né, como é que você está bem, você não está, sentar ao lado para conversar, isso também não gasta dinheiro nenhum, né? Então existem coisas tão importantes e não se gasta dinheiro. Está relacionado à questão dessa questão do tempo, dessa questão da atenção, não é? E são fundamentais no relacionamento. A gente precisa dividir melhor o tempo. Os casais precisam estar mais juntos, precisam dar mais de mão dada, né? Precisam sair mais, precisam conversar mais a sós, só ele e ela, só ela e ele. Sentar para ver um filme junto, sei lá, sentar para ver uma programação juntos, os dois, sentar para um ficar ouvindo o outro falar, sentar para discutir alguma coisa relacionada à família, alguma construção de algum projeto, estar junto, né? Ter um tempo junto, os dois. Isso é fundamental, isso é imprescindível dentro do lar. Isso não pode deixar de ter na família. O relacionamento, o tempo do cônjuge, do homem para com a mulher, não pode deixar de ter no nome do Senhor Jesus. Outra coisa fundamental também ligada a essa é a questão da importância que os pais dão aos filhos, né? Dividindo o tempo também para os filhos. Eu queria ler algo para vocês. Os pais precisam achar um tempo em cada dia para estar com os filhos. Esse tempo irá construir uma amizade sólida e duradoura. É um tempo próprio para o ensino. É aquele momento que o pai, que a mãe vai orientar os filhos, né? Na questão de como estar a vida, como o filho deve proceder na escola, no colégio, na faculdade, em um curso, né? Com alguma amizade nova. Orientar com relação à questão de namoro, dessa ideia de ficar, esse besterol, né, do ficar, essa ideia que infelizmente tem arrastado uma imensidão de jovens, né, para o precipício. E interessante que Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Os jovens parece que é normal essa questão do ficar. Infelizmente até alguns cristãos estão entrando nessa onda. Então os pais precisam orientar com relação a isso, tá bom? A internet, essa questão de orientar os filhos na divisão, na organização do tempo para com o uso da internet, né, das redes sociais, dos Facebooks, do WhatsApp, como ele usar, está policiando mais essa questão do uso dos filhos nessas redes sociais, porque tanta coisa, infelizmente tem muita coisa boa, mas também tem tanta coisa que também não agrada a Deus nas redes sociais, e muitas vezes os filhos estão presos a isso e os pais não estão percebendo, né? Cada dia mais os filhos estão se distanciando do lar, se distanciando da família, se distanciando de Deus, e muitos pais não estão percebendo. Então vamos acordar em nome do Senhor Jesus. Tempo para o cônjuge, tempo para os filhos, tempo para a igreja, né? Tempo para estar em comunhão com os irmãos na igreja. Amados, como é importante o estar na igreja, o estar com os nossos irmãos, estar ali adorando, estar junto com o corpo de Cristo, cultuando a Deus, louvando a Deus ali na igreja, na casa do Senhor Jesus, né? Aprendendo junto com os irmãos, aprendendo com a experiência do outro. A gente às vezes está no culto de doutrina, aprendendo com um ministro que está ministrando ali, né? Aí um conta a experiência, um outro dá um exemplo, traz um
conhecimento a mais, e a gente vai crescendo junto, vai um edificando a outro. Nós precisamos desse momento, nós precisamos estar na casa de Deus, nós precisamos ter tempo para estar na casa de Deus, precisamos organizar nosso tempo para estar mais, assim, levando esse serviço de estar na casa de Deus, cultuando a Deus lá na casa de Deus, né? Culto de doutrina, círculo de oração, culto da família no domingo à noite, culto de clamor pela família, de intercessão, eu não sei, talvez uma consagração, mas aproveitando, organizando o tempo para a gente estar nesses cultos, buscando a Deus, levando o nosso culto a Deus, para estar junto com os irmãos, sermos mais um, não viemos, que a gente não venha dizer, como alguns dizem, né? Ah, fulano já está lá, não precisa de mim, eu vou ser só mais um. Não vou acrescentar nada, pelo contrário, né? Mais um está acrescentando. A gente tem que ter essa ideia de que se lá tem 2, 3, 4, 5, eu vou ser mais um, eu vou estar acrescentando ali, vai ser mais um cantando para Deus, tendo uma oportunidade, orando, louvando o nome do Senhor Jesus, dando uma opinião e todos crescendo junto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Outra verdade que eu gostaria de finalizar, essa questão do tempo, né? Dividir o tempo para a questão da família, do cônjuge, dos filhos, da questão do tempo da igreja. Quero falar também sobre o tempo de hospitalidade. Isso aqui talvez você possa pensar aí que eu ia falar muitas outras coisas. Eu gostaria de falar também da questão do tempo para a hospitalidade. O que é que fala de hospitalidade? Está muito relacionado também à questão da igreja, mas também ao dia a dia. Alguém que nós encontramos em algum lugar, no trabalho, né, no curso, na escola, mas também na questão da igreja. Sermos hospitaleiros, receber com um aperto de mão, com um abraço. Hoje, com esse corre-corre da gente, até nas igrejas mesmo, nós realizamos cultos a Deus. Quando o culto termina, às vezes uma imensidão de cristãos, em poucos minutos as pessoas se dispersam. Não estou dizendo com isso que todo final de culto, de domingo, dia de semana, quando terminar o culto vai ser vigília, né? Não estou falando isso, né? Vai virar a noite conversando, não, mas terminou o culto, vai um cumprimentando o outro ali, abraçando o irmão que está do lado direito, que está do lado esquerdo, aquele que está na frente, aquele que está atrás, porque parece que nós estamos dentro da igreja isolado, parece que não tem ninguém do meu lado, de um lado, do outro. Tem pessoas que estão na sua frente, tem pessoas que estão atrás, ao redor, não é? Terminou o culto, vamos cumprimentar o irmão, a irmã, dar um abraço, perguntar como é que está, se está bem, não é? Foi dizer, olha, foi bom te ver, foi bom te rever. O visitante está ali, uma pessoa não crente, precisando de uma palavra de Deus, dar uma palavra ali da parte de Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Recebemos as pessoas. Às vezes, infelizmente, a gente chega sempre tarde na igreja e não consegue nem falar com as pessoas direito. Chega na igreja já praticamente em cima do início do culto, ou depois que já iniciou, já chega, já vai fazendo aquela oração rápida, como se fosse uma coisa mecânica, tradicional, rotineira, se levanta, já começa a fazer aquela coisa ali, né, aquela rotina, e não chega antes, né? Não chega antes, a gente tem mais tempo para orar, antes de iniciar o culto tem mais tempo para orar, buscar a Deus, aí se levanta, aí conversa com um, conversa com o outro, os irmãos vão chegando, ele já vai se abraçando, já vai tendo aquele clima gostoso, de recepção, de hospitalidade. Isso é bom para a glória de Deus. Então que possamos ter isso em nossa mente, que possamos ter isso em nosso coração, essas verdades, possamos praticar, né? Dividir melhor o tempo para a família, tempo para o cônjuge, tempo para os filhos, tempo para a questão da igreja, tempo para a amizade com os irmãos da igreja, e tempo para ser hospitaleiro, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe mais e mais. E lembre-se, esse é o programa Marcados para Marcar. Você vai ouvir muito, em nome de Jesus, esse nome por aí, Marcados para Marcar. Graça, paz e misericórdia. Deus abençoe.